Irmãos, abra sua Bíblia fazendo um favor, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 22. Efésios 4, 22. É um texto muito interessante, quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele tem uma ideia, e ele nos diz assim: quanto à antiga maneira de viver, nós fomos ensinados a despir do velho homem, ou deixar no velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no nosso modo de pensar, a revestir do novo homem, criando para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando nós ficamos irados, não pequemos. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. 27. E não deis lugar ao diabo. Pai querido, fale com cada um agora, no poderoso nome de Jesus, e nos ajude, Senhor, a continuar caminhando com toda a força, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero que você, são 8h15 você está no conforto da sua casa, então não se distraia agora. Faça de conta que você está dentro do templo da igreja, e que saudade do templo, mas o templo já vai ser reaberto. Eu não sei se daqui um mês, 60 dias, mas isso vai passar. Tantas coisas já passaram, como dizia a minha avó, até a uva passa. A uva passa. E nós estamos aqui agora, mas não se distraia. Não vá sair agora tomar um café, porque na igreja você não faz isso. Não vá sair agora só se precisar muito ir ao banheiro, mas se concentre. Principalmente você que está no celular, no smartphone, no iPhone, internet, via computador, tablet, enfim, no conforto de um sofá coberto agora, comendo até uma pipoca pelo YouTube. Fique agora com essa palavra. Olha bem o que eu vou dizer para você. Autoconhecimento e relacionamento com Deus estão associados. Então, Glauber, se conhecer e também conhecer a Deus está interligado. Quanto mais você conhece a Deus, mais Deus revela a cada um de nós onde nós precisamos melhorar. O antigo e o novo, eles andam juntos. Eles caminham juntos. E nós temos sempre que estar crucificando o velho homem. É uma piada antiga, uma historinha antiga. Mas ela é significativa para o momento que um crente convertido ao Evangelho, ele vai até um bar que ele frequentava quando ele não era crente. Quando ele não conhecia Jesus. Aí ele chega neste bar, ele chega nesse estabelecimento, depois de um ano, e lá ele encontra os seus amigos. Lá ele encontra os amigos de antes. E ele era briguento, estourado, bravo, nervoso. Quando ele chega no bar, e ele cumprimenta as pessoas, começaram a tirá-lo do sério, tentando irritá-lo, fazê-lo irar. E começaram a falar para ele assim: agora você é crente, né? Então se der um tapa aqui, você tem que virar aqui, é isso? E ele então disse assim: é isto. E começaram a irritá-lo, e começaram a provocá-lo. E tinha uns 4, 5 corintianos lá, perturbando o irmão. E o irmão estava feio, perturbado. De repente a ira foi subindo, o sangue verde foi tomando conta do coração dele. E aí alguém falou para ele uma palavra que ele não gostou, ele deu um soco de mão fechada, de direita, bem no rosto, e jogou a pessoa no chão. Quando isso aconteceu,
Alguém gritou: ei, mas você não é convertido? Ele falou assim: essa mão esquerda ainda é do Senhor, mas a direita ainda é minha. Resultado, o velho homem renasceu. E você já deve ter escutado muitas expressões assim: é melhor não descer da cruz, fique na cruz. São coisas que nós ouvimos, mas no dia a dia, quantas vezes você já quis descer da cruz? A pastora Lourdes contou quarta-feira que ela ganhou umas ovelhas e ela colocou alguns nomes nas ovelhas. E quando de repente, lá em casa, escutava que algum membro da igreja estava dando trabalho, ela dava uns tapas nas ovelhas. Ela falou isso aqui na igreja, não foi? E falava assim: essa ovelha que está dando trabalho. Se ela não falou isso, eu já entreguei. Mas mais do que dar uns tapas nas ovelhas, ela orava pelas ovelhas. E abençoava aquelas ovelhas. E profetizava milagre naquelas ovelhas. Entende? Mas você já ouviu isso. Não deixe eu descer da cruz. Nós não queremos descer da cruz. E o velho homem sempre quer se manifestar. O Santo Agostinho, ele disse assim: como pode aproximar de Deus estando distante de si mesmo? Como você vai se aproximar de Deus quando você está distante de si? Não pode. Uma pessoa distante de si, ela não se autoconhece, e aí ela não consegue conhecer também o que Deus tem para a vida dela. Quase todos os problemas da vida espiritual têm a sua origem na falta do autoconhecimento. Porque às vezes você pensa que você se conhece. Quase todos os problemas têm origem na falta do autoconhecimento. Lembra da história do escorpião e da rã? Tinha uma rãzinha, e aquela rã queria atravessar, estava ali na beira de um lago, e tinha um escorpião que queria atravessar o lago. O escorpião falou para a rã: me dá uma carona, deixa eu subir nas tuas costas, e subindo nas tuas costas, eu atravesso o lago. Eu vou atravessar o lago. E aí, a rãzinha falou assim: não, mas você é um escorpião. Se eu fizer isto, você pode me picar. Não. Eu não vou fazer isso, você está me ajudando. Como que eu vou fazer isso com você? E aí, então, a rã pegou carona, deu carona para o escorpião e foi atravessando o lago. Quando terminou de atravessar, o escorpião deu uma ferrada nas costas da rã, e a rã falou assim: por que você fez isso? Pô, te ajudei. O escorpião falou para ela assim: eu não posso negar a minha natureza. Então nós temos uma natureza pecadora. E essa natureza pecadora, agora Paulo está escrevendo na carta de Efésios, no capítulo 4, no versículo 22, para nós algo muito significativo. Ele diz exatamente assim: e concernente ao procedimento, o vosso procedimento anterior, se despoje, joga fora o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E depois fala assim: e renovando o vosso pensamento. E aí o mesmo Paulo, quando está orientando a igreja de Coríntios, ele diz assim: quem está em Cristo é nova criatura. Nova criatura ele é, porque ele está em Cristo Jesus. E aí, nós nos conhecendo, nós temos que trabalhar. Você sabe quais são as suas fraquezas. Você sabe quais são os seus pontos fracos. O seu calcanhar de Aquiles. Então vigia, blinda, ore sobre aquilo. Peça a Deus misericórdia. Sabe aonde tem a sua maior fraqueza? O seu desvio, possivelmente até de caráter. Fortaleça, faça colunas ali. Quando você vai fazer uma construção, e essa construção, ela precisa de um muro de arrimo para sustentar o peso que vai em cima, o que o pedreiro faz? Ele coloca mais ferro, ele coloca mais cimento, ele estreita o tijolo, ele coloca mais concreto, faz uma caixa maior. Por quê? Porque ali corre risco. E onde tem risco, tem que ter vigilância contínua.
tem que ter vigilância. Então nós estamos também com o risco de uma epidemia, que já virou pandemia. Qual que é a nossa proteção? Máscara. Ai, uma máscara me sufoca, só você. Só você que tem nariz. Todo mundo tem. Você tem que usar. Tem que usar, vai fazer o quê? Vai contaminar os outros? Eu estou falando aqui e eu percebo que o risco do Covid é o contato pelo que sai da sua boca. Sai respingos, não sai? Todo mundo respinga, um respinga mais, outro respinga menos, mas todo mundo respinga. E a máscara protege. Ah, mas eu já escutei falar que a máscara... Mas é o que tem para hoje, é a máscara. Usa. Daqui a pouco Deus vai dar graça. E um especialista, um cientista, que vai ficar muito rico. Ah, se eu fosse cientista, eu ia debruçar em cima disso dia e noite até descobrir a vacina. Mas eu não sou, eu vou tomar a vacina. Ele vai descobrir essa vacina. E milhões, bilhões de pessoas serão vacinadas e o mundo será protegido mais uma vez. Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Pela bondade de Deus, porque mas Deus não pode curar todo mundo? Pode, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca. E o espírito está pronto. E outra coisa, quem não morre não vê Deus, meu filho. Mas eu profetizo na sua casa, que na sua casa haverá vida e vida em abundância. Mas olha só, Calvino fala assim: morremos sem saber quem somos. E inconscientemente, a vida de alguém, ou a expectativa de alguém para nós, ela nos norteia. Tem pessoas que olham para você e tem uma expectativa maior para você. Alguém falou essa semana assim, foi o Biratã, mandou ontem no programa de rádio, e qualquer dia desse eu vou pregar em cima dessas 3 coisas. O que você gostaria de receber? Vai lá, Gil. O que você seria, Jonas, de receber? Cléuber, irmãos que estão aqui, o que você gostaria de receber? Você que está me ajudando aqui no altar. Cosmo, você gostaria de receber o quê? Primeiro, você gostaria de receber 10 milhões agora, você que está na sua casa, 10 milhões agora, e me dar 10 anos da sua vida? Ou seja, você pega 10 milhões agora, Maurão, só que você perde 10 anos de vida. Você tem 30, você vai para 40, você tem 50, você vai para 60 e assim por diante. Ou você vai sair agora aqui da sua casa, pegar uma mala e alguém vai levar você para viajar o mundo inteiro. Você vai viajar o mundo inteiro. Você vai conhecer Roma, vai conhecer França, vai conhecer a Mongólia. A Mongólia não é muito bom, e não porque aconteceu um negocinho comer uma marmota, lá deu problema essa semana. Você vai conhecer a China, vai conhecer o Japão. A China também ninguém quer. Você vai conhecer o Japão, eu vou para as muralhas lá de Pequim, você vai conhecer o mundo, e você não vai voltar mais. Enquanto o mundo não acabar, você não volta mais. 3, você gostaria de voltar a ter 15 anos de idade, com o conhecimento que você tem hoje? Para pensar. Já pensou você voltar 15 anos da sua vida com o conhecimento que você tem hoje? Você voltar aos 15 anos, adolescente, com a cabeça agora de 52 que eu tenho, Lourdes? Não é não? Eu sou 2 anos mais velho que você, né? Você tem 48, então tem 50. É isso aí, 50. Já pensou? Já pensou? O que você preferia? Escolha, pensa aí. O que o senhor preferia, pastor? Acho que a resposta está bem clara para você já. Mas olha bem para mim e pensa com carinho agora no que eu vou dizer para você. As pessoas criam expectativa a nosso respeito. E será que a gente consegue cumprir? Então a gente morre sem se conhecer totalmente. Mas tem um camarada chamado José, que esse camarada, ele é descomplicado, desembaraçado, abençoado. E a história dele começa no livro do Gênesis, no capítulo 37, no versículo 1. E você vai acompanhar comigo aí a leitura. Jacó habitou na terra de Canaã, onde Jacó é o pai dele, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos e ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles.
Ora, Israel, Jacó, gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque lhe havia nascido, e em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica larga. Então, explicar rapidamente aqui, para mim, direto no assunto depois, que é a conclusão da pregação e o porquê que José é diferenciado. Por que José é um homem que vai se conhecendo e vai avançando? Vai se conhecendo e vai avançando. Jacó, o pai deles, casou com 4 mulheres. Maluco, beleza esse aí. 4. A Lia trouxe a Zilpa e a Raquel trouxe a Bila. Então, cada uma trouxe 4. Durante muitos anos da vida de Jacó, a Raquel não lhe dava filhos, mas a Lia, a Bila e a Zilpa, juntas, deram 10 filhos para ele. Quando Jacó já estava com sua idade um pouco mais avançada, a Raquel engravidou. Ela é a autora da frase, dá um filho, senão eu morro. E Deus tirou a sua esterilidade, assim como a sua sogra, a Rebeca, era estéril, e a mãe e a mulher do Abraão, a Sara, era estéril. Jacó, Isaac e Abraão. Era uma casa de patriarca, uma casa de presença. A família de Abraão abria a porta e mandava prender e soltar. E Jacó tornou-se mais próspero do que foi o seu irmão, seu pai, e mais próspero do que foi o seu avô. Mas agora Jacó teve um filho na velhice. E ele amava muito esse menino. Então ele blindou o menino. Enquanto os outros 10 trabalhavam, os homens, as mulheres não tem citação delas, mas enquanto os homens trabalhavam no campo, o José era só observador. Já pensou? Você tem um irmão dedo duro que chega lá e entrega tudo que você faz? E os irmãos e os filhos de Jacó não eram tão bacanas assim. Eles aprontavam muito. E José passava o relatório das coisas erradas que eles faziam. Aquilo causou uma ira no coração dos 10 irmãos, que eles ficaram doidos com Jacó, com José. Doido com José. José era fruto de uma família misturada. 4 mulheres, 10 irmãos, vários pais, o mesmo pai, mas várias mães. Você não acha que cada mãe puxava a sardinha para o lado do seu filho? Lógico. Família misturada. José era imaturo. Era um menino imaturo, 17 anos. Ele não tinha toda a bagagem de vida de uma pessoa. O pai lhe dava a melhor túnica, dava a melhor porção, tratava ele a pão de ló, lembra dessa expressão? Só que Deus gostava de José também, como gosta de todo mundo. Mas para José, Deus dava sonhos. E a imaturidade de José fazia ele contar os sonhos. E ele contava os sonhos. E um dia ele chegou para os irmãos e falou assim: meus irmãos, sonhei um sonho. Sonhei um sonho que eu via um feixe. E mais 11 feixes. Até estava profetizando a vinda do seu outro irmão Benjamim. 11 feixes. E os 11 feixes se prostravam diante do meu feixe. Os feixes se prostravam diante do meu feixe. Os irmãos falam assim: quer dizer isso, cara? Você vai governar sobre a gente? Você vai mandar na gente? Quem que você pensa que é, Jacó? Quem você pensa que é? Se vocês não me pegarem, eu não vou aparecer. Quem vocês pensam que é? Quem você pensa que é? Você pensa que você é o soberano sobre nossas vidas? Não, você não pensa isso. Aí ele chegou, Mauro, contou outro sonho. Qual outro sonho que ele contou? Agora eu sonhei um sonho que tinha o sol, tinha a lua e tinha 11 estrelas. E o sol e a lua, mais 11 estrelas, se curvaram diante de mim. Aí a batata assou. Agora você está dizendo que o pai e a mãe, e nós todos vamos se curvar diante de você?
Aquilo causou uma ira, um ódio. E aí um dia, quando ele foi ao pasto, fazer um relatório dos seus irmãos, ver o que estava acontecendo, quando ele está chegando lá, alguém pensou assim: vamos matá-lo. Esse menino está dando trabalho demais para a gente. Vamos dar um jeito no menino. E quando ele chegou, colocaram ele dentro de uma cova, uma cisterna vazia, e pensando e discutindo se ia matar ele ou não. Você imagina a angústia desse moleque? Você imagina a tristeza dele? Ele falava: Rubem, não faça isso. Rubem era o mais velho. Dan, não faça isso. Simeão, por favor. Judá, por favor. E eles discutindo o que iam fazer com José. Aí vem o milagre, né? Sabe aquela hora que a sua vida está na mão de alguém? Aí Deus vem e toma conta da situação. Mas ainda não é a hora do milagre, não é a hora do incrível. Não é a hora do bar onde Deus visita o pastor Douglas no testemunho que você ouviu e fala com ele uma palavra e converte a vida dele, tira ele da Cracolândia para uma vida digna. Não é a hora ainda. Ele está no processo, então ele vai levado agora, vão vender ele como escravo. E venderam José por 30 moedas de prata, igual o nosso Messias, igual o nosso Salvador. Igual o homem do tamanho do amor de Deus, de uma ponta à outra da cruz. Coisa linda. E venderam José. Você imagina os gritos de José? Ô pai, não deixa fazer isso comigo. Não faça isso comigo. Uma criança que era mimada até então, que era protegida até então, mas não teve choro, foi vendido como escravo. E foi embora. Os irmãos maldosos pegaram um carneiro, ainda deram prejuízo, porque a mentira gera prejuízo, gente. Mataram um carneiro no pasto, pegaram o sangue, colocaram na túnica, rasgaram a túnica, levaram para o pai e falaram assim: pai, o José não foi ver a gente hoje no trabalho? Por quê? Será que essa túnica que a gente encontrou lá na estrada é dele? Dá uma olhadinha se é a túnica que o senhor fez para ele. Dá uma olhadinha se essa túnica é do seu filho. Com sangue. O pai chorou e ficou chorando a morte a suposta morte do seu filho muitos dias. Sabe por quê? Porque era uma mentira. Mas Deus estava no comando. Deus estava no processo. As coisas estavam acontecendo. Até que José chega no Egito. Quando ele chega numa terra estranha. Então, olha só. O que José perdeu? Preste atenção, você que às vezes está perdendo. Eu profetizo na sua vida que a perda vai parar. Que a sangria vai se estancar em nome de Jesus. O que José perdeu? Ele perdeu o pai. Ele perdeu a mãe. Perdeu os irmãos, a sua cultura, porque é triste um povo sem cultura. Ele perdeu os alimentos, ele perdeu a sua língua, a liberdade e a esperança num único dia. Então José perdeu num único dia o seu pai, o seu irmão, a sua cultura, alimento, língua, liberdade e esperança. Tudo num dia só. Perdeu tudo num dia só. E aí? Perdendo tudo num dia só, lá no Egito, como escravo, ele foi comprado. E agora ele tinha um dono. E o dono chamava Potifar. E esse Potifar levou José para sua casa com seus 17 anos de idade. José era bonito, forte. Só que tem mais uma coisa. Ele era abençoado. Aonde ele colocava as mãos, as coisas funcionavam. Receba essa palavra para a sua vida. As suas mãos, aonde foram colocadas, tem a promessa, tem a bênção de Deus. Para de paraguejar sobre você. Para de falar que você é perdedor. Para de falar que você é um inútil. Para de falar que você é um fracassado. E começa a falar coisas boas. Pelo menos, se os outros falam, você fala o contrário. Você profetiza coisa boa a teu respeito. Você fala das grandezas de Deus para você. E José então lá agora, esquecido.
esquecido. Vai trabalhar como um serviçal. Mas o Potifar colocou o olho em José e falou assim: rapaz, aonde coloca a mão funciona. E foi aumentando responsabilidade, aumentando responsabilidade. Eu profetizo na sua vida: as responsabilidades serão aumentadas de acordo com o compromisso que você tem. Vai aumentando a responsabilidade. Irmãos, quando o Lionel Messi vai jogar, se espera muito mais dele do que do Romarinho. Se espera muito mais, por exemplo, de uma pessoa que já tem uma certa bagagem do que alguém começando. Um dos problemas maiores nossos é que às vezes a gente não tem paciência com quem está começando. Mas também quem está começando tem que querer aprender. Não adianta também só começar e ficar a vida inteira começando e nunca aprendendo nada. E aí o José era um fora de série, e Deus estava abençoando, e as coisas estavam acontecendo. Só que não foi só José, não foi só Potifar que colocou o olho nele, a mulher dele também. Irmãos, do mesmo jeito que Deus coloca o olho sobre você, Satanás também. Do mesmo jeito que pessoas boas colocam o olho sobre você e querem te ajudar, gente ruim também querem puxar você para baixo. Não fique pensando não que não tem gente que quer só desgraça. Tem. Não fica pensando não que tem gente que até faz trabalho de magia negra para destruir a tua vida, porque tem. Não fica pensando não que de vez em quando você vê um vulto andando dentro da tua casa e você fala assim: é normal, não é sombra não, pode ser espiritual. Não fica pensando não se de repente todo mundo fica doente dentro da sua casa e você fala assim, não estou falando de Covid, irmãos, Covid é uma pandemia. Mas de repente todo mundo começa a ficar doente, e não sabe de onde vem. Vá buscar Deus, busque a presença de Deus, que o Senhor vai abençoar a tua casa, vai libertar você, porque também tem pessoas negativas que andam do seu lado. Não é todo mundo que você conta um sonho que levanta você. Às vezes você conta um sonho para alguém, a pessoa quer dar uma marretada na tua cabeça. Então saiba para quem você compartilha teus sonhos também. Saiba para quem você conta teus sonhos também. E aí José, quem colocou o olho nele? Potifar. Mas quem colocou o olho nele? A mulher de Potifar. E tentou seduzi-lo. Ele se esquivou, foi embora. Ela ficou segurando a roupa dele. Conforme ela segura a roupa dele, ela diz assim: olha só, trouxeram um estranho para me envergonhar. Trouxeram um estranho para me causar vergonha. Então, nesta noite, eu quero profetizar na sua vida que ninguém vai causar vergonha na sua casa. José foi para a cadeia, irmãos. Ficou quase 10 anos na cadeia. Quase 10 anos. Só que aí, chegou um padeiro e um copeiro. Os dois serviam o rei, o faraó. Tanto o padeiro como o copeiro. E também tiveram um sonho. E José na cadeia, interpretou o sonho. Não há cadeias para quem serve o Senhor Todo-Poderoso. Você é livre. E aí, livre que ele estava, mesmo preso, o padeiro foi morto no dia seguinte, segundo a interpretação do sonho, e o copeiro restituído ao cargo, segundo a interpretação do sonho. Quando o copeiro estava saindo, José falou para ele assim: ó, quando você tiver com o copo, servindo o rei, água, vinho, champanhe, suco verde, que o faraó gostava de suco verde, fala de mim, fala de mim, fala que você me conheceu e que eu fiz por você, fala de mim. Só que o copeiro esqueceu. O copeiro esqueceu. Aí passou 2 anos. E o faraó sonhou. Acordou perturbado. Sonhou, chamou os seus lá para interpretar o sonho, e ninguém conseguia interpretar o sonho do faraó, e aquela confusão, aquele, como diz o Piracicabano, aquele furdúncio, aquela coisa maluca. O faraó queria bater em todo mundo, matar todo mundo, e porque eu tenho um sonho, e ninguém vai interpretar meu sonho. O faraó estava inquieto, irritado, bravo, nervoso. O faraó está naquele momento agora, com aquela irritação toda. O copeiro vai servir o faraó um copo d'água com açúcar para ver se acalma ele. O copeiro fala assim: faraó,
dos meus pecados eu me lembro agora. Você lembra quando o senhor ficou irritado comigo e mandou para a cadeia? Eu sonhei, o padeiro sonhou. Lá tem um moço, lá na cadeia, lá na prisão do Egito. Lá na prisão tem um moço que interpreta os sonhos. O faraó falou assim, manda chamá-lo. Quando chegou a notícia, penso que José foi do jeito que estava. Que nada. Passou um gel no cabelo, fez a barba, pegou uma roupa emprestada, falou, passou um perfume, falou assim, eu vou lá falar com o faraó. Foi lá falar com o faraó. Chegou, falou, pediu para o faraó contar o sonho. José olhou bem para o faraó e falou assim, o sonho do Senhor é o mesmo. E o Senhor sonhou 2 vezes, porque Deus tem pressa em cumprir o teu sonho. As vacas gordas são tempos de fartura, 7 anos. As vacas magras são tempos de miséria, 7 anos. As espigas gordas são tempo de fartura, 7 anos. As espigas magras são tempo de miséria, 7 anos. Nos 7 anos de fartura, as magras, depois de 7 anos, vão comer os 7 anos de fartura. E assim nós ficaremos pobres, miseráveis, cego e nu. Mas o Senhor pegar um homem que tem o Espírito de Deus, que sabe discernir essas coisas, e dá para ele o comando da administração, e deixar que ele administre. O Senhor vai pegar 80% do que o Senhor ganhar, nós vamos comer. Nós vamos comer, o mundo vai comer, nós vamos viver. 20% do que o Senhor ganhar, nós vamos guardar. Então, 80% eu gasto, 20% eu guardo. 80% eu gasto, 20% eu guardo. E aí o Senhor constrói celeiros, constrói muitos celeiros, mas muitos celeiros mesmo. E aí quando o Senhor construir todos os celeiros, o Senhor vai enchendo de comida, enchendo de trigo, enchendo de produto, de cevada, de tudo que precisar. O Senhor vai enchendo. Tudo que a gente colher, que puder guardar, nós vamos guardar tudo em saco e em grãos. E aí quando chegar os 7 anos de fome, o Senhor abre, o Senhor vende para todo mundo e o Senhor salva o mundo da fome. O homem que perdeu tudo num dia só. O homem perdeu o pai, irmão, cultura, alimento, língua, liberdade e a esperança. Eu profetizo na sua casa, a banda pode chegar. O incrível aconteceu. O milagre aconteceu. Tudo foi devolvido num dia só. Receba essa bênção para você. O incrível vai acontecer na sua casa também. O incrível vai acontecer na sua família também. O incrível de Deus, a manifestar de Deus, a presença de Deus, vai trazer à existência os sonhos que porventura você pensou que ele se esqueceu, mas ele não se esqueceu. O faraó pegou um anel e falou assim, a partir de hoje, camarada, você vai casar com aquela fulana lá, trouxe a moça, deu de presente, e vou dar para você um anel. Esse anel quer dizer que você é a segunda autoridade do Egito. Só eu mando mais do que você. Você vai liderar o Egito para mim. Você vai fazer exatamente como você falou. E vou dar um nome para você. Você vai chamar a partir de agora Zafenete Paneah, quer dizer o Salvador do mundo. Você pode crer no que isso aconteceu? O incrível vai acontecer na sua casa. Primeiro, a bênção para a sua família de origem, porque a família dele de origem precisou vir comprar trigo no Egito. Os irmãos de José que o venderam, depois de mais de 20 anos, se reencontraram. A fome também chegou lá. Você vai ser bênção para a sua família de origem. Você vai ser bênção para as pessoas da sua cidade. E quem sabe, você será bênção para o mundo todo. José foi bênção para a sua família de origem, foi bênção para o Egito e foi bênção para o mundo. 2, José tinha um profundo senso da grandeza de Deus. Sabe, irmãos, tem gente que melhora um pouquinho, ele já quer começar a achar que os outros não têm fé. Ele já quer começar a achar que os outros que precisam tomar posição. Não, José tinha senso da grandeza de Deus. Em Gênesis 45:8 ele escreve, a Bíblia escreve: então agora, não foste vós que me enviastes, mas Deus, e ele me fez pai de Faraó, e senhor sobre toda a sua casa, e governador sobre toda a terra do Egito. Foi Deus que me conduziu a esse propósito. É Deus que vai conduzir aos seus propósitos. Só vai se conhecendo e vai se melhorando. Vai se conhecendo e vai melhorando.
vai conhecendo e vai tendo atitude. José era um homem que, quando cuidava da casa de Potifar, cuidou da casa de Potifar. Quando Potifar colocou os olhos nele, ele valorizou. Quando a mulher de Potifar colocou os olhos nele, ele correu. José, quando entrou na cadeia, ele cuidou dos presos. José interpretou sonhos de homens que iam possivelmente morrer, mas também interpretou sonhos de reis. Viste alguém que é bom no que faz, vai servir gente grande. Eu falo, é para você em nome de Jesus. Profundo senso da grandeza de Deus. Deus nos conduz nos seus propósitos. Deus está sempre em ação. Você pode pensar que Deus está parado? Não. A igreja parou? Não. Irmãos, nunca a igreja evangelizou tanto como hoje. A igreja não parou. Deus não perde nada do nosso passado para o futuro. Deus pega o nosso passado. Pode ser ruim, pode ser bom, mas aproveita no nosso futuro. Deus aproveita. José confiou na bondade de Deus. Confia. Tem um amigo que diz assim: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. 3. Deus reescreveu o roteiro da sua vida. Deus reescreve nessa noite o roteiro da sua vida. Se coloca de pé, que eu vou orar por você aí na sua casa. Você que quer que Deus reescreva o roteiro da sua vida. José podia pensar assim: devo desistir, sou um inútil, confiar em Deus continuo, não devo me arriscar, sou um fracasso. Não fez nada disso. Não fez nada disso. Apenas foi deixando o tempo e foi se preparando para o tempo, porque o incrível aconteceu na casa dele. E eu quero profetizar na sua casa, Fábio, você e a Ruth, o incrível vai acontecer na sua casa também. Filipenses capítulo 3, versículo 3 diz assim. A Bíblia é muito clara para nós nesses livros. Porque esquecendo-me das coisas que para trás elas ficam, eu troquei o versículo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para que estão diante de mim. Vai avançar, meu irmão. Vai se conhecer e vai se avançar. Deus vai reescrever a tua história. Prossigo para o alvo. O alvo pode ter mudado de direção, mas tem alvo. Irmãos, eu tenho alguns alvos que eu busco. Um deles é profetizar que a nossa igreja será uma igreja de esquina. E para isso a gente precisa comprar o quarteirão. Um dia eu pensei em comprar uma casa, já compramos. Pensamos em comprar outra, já compramos. Precisamos de um espaço maior, tivemos. Precisamos de um lugar alternativo, estamos construindo. E eu profetizo, como igreja quadrangular, como pastor, com a unção de Deus nesse altar, vizinhos da Visconde, vizinhos da Floriano, vizinhos da Riachuelo e vizinhos da Bernardino, Deus te abençoe. Vai morar em condomínios, vai morar na casa dos teus sonhos, porque o propósito de Deus para essa igreja precisa da tua casa. Deixa Deus escrever a sua história. O alvo pode ter diminuído, mas tem alvo. Ele tinha consciência do seu passado. E a consciência, Roberto, do passado dele abriu a porta para o futuro. Receba isso para sua casa. A consciência do passado vai abrir a porta para o futuro. E José era um grande parceiro de Deus. Trabalha junto com Deus, deixa Deus trabalhar. Quando os seus irmãos vieram com aquela cara lavada, sem saber que era José, nem imaginavam que era José, chegaram na fila para comprar trigo. José bateu o olho e falou assim: são meus irmãos. José podia vingar, José podia pisar em cima, tripudiar, mas depois de muita conversa, de ida, de vindas, de saber como estava seu pai, de trazer seu irmão Benjamim, de segurar um preso, José dá um banquete. E com toda a autoridade, soldados e o homem mais poderoso do Egito, e o Egito era a nação mais poderosa do mundo, se fizesse assim, podia destruir seus irmãos. José fala assim, Gênesis 45:8, não foi vocês, vocês apenas foram um instrumento para o propósito de Deus se cumprir. Vem cá, me dá um abraço.
eu sou José, estou muito irado com vocês, mas não vou pecar, eu vos perdoo. Seja parceiro de Deus, fica mais fácil, César. Quando nós somos parceiro, fica mais fácil. Deixa Deus trabalhar. O caminho de Deus para nós é um caminho de novos começos, porque o tamanho do amor de Deus é de uma ponta a outra da cruz. Qual o tamanho do amor de Deus? Qual o tamanho do amor de um pai pelos seus? O tamanho do amor de Deus. Levanta tuas mãos e cante na sua casa. Isto mostra a Deus seu amor por nós, de uma ponta a outra da cruz. Graças a Deus. Ele abriu suas mãos de uma ponta a outra do mundo. O tamanho do amor de Deus. Oh, bendito sejas, de uma ponta a outra da cruz. Qual o tamanho do amor de Deus? Qual o tamanho do amor de um pai pelos seus? Graças nós o tamanho do amor de Deus. Se o Calvário Deus não fosse a morte, a entrega. Levanta tuas mãos na sua casa e glorifica. Esse Deus é poderoso. O Calvário e a cruz eram meus. Ei, Deus. Isso mostra a Deus seu amor por nós. Uma ponta a outra da cruz. Ele abriu suas mãos de uma ponta a outra cruz. Bendito sejas, meu Deus. Do amor de Deus. De uma ponta a outra da cruz. De uma ponta a outra da cruz. Ele abriu suas mãos de uma ponta a outra cruz. Graças a O Deus. tamanho do amor de Deus, de leste a oeste, de norte a sul, do mais inocente ao mais pecador. De uma ponta a outra da cruz, do céu para a terra, da cruz para o céu, da morte eterna para a vida por Deus. De uma ponta a outra da cruz. Graças a Deus. Quero abençoar a tua casa. Enquanto eu vou orar, daqui a pouco vai aparecer os 3 QR Codes de 3 pastores aí na tela, para você ligar depois do culto para eles, caso você precisa conversar, desabafar e se aconselhar. Mas você que está na lida há muito tempo, tem os propósitos de Deus na sua vida, eu quero profetizar: o incrível vai acontecer. O incrível vai acontecer. Da mesma forma que aquele homem perdeu tudo do dia para a noite, depois de 10 anos, quando ele tinha 30 anos, 30 e poucos anos, o incrível aconteceu na vida dele. Odair, o incrível aconteceu na vida dele. Juninho, o incrível aconteceu. Você que está aí, o incrível vai acontecer. Então abra a sua mão e receba.
Toda vez que eu passava na ponte do rio de Piracicaba, ali da Vila Resende para o centro, eu falava: Deus, me dá essa cidade. E depois de 27 anos de uma vida dedicada ao ministério na cidade de Peúna, um dia eu volto a morar em Peúna, mas vai demorar um pouquinho, eu tenho alguns caminhos para trilhar ainda. E depois de 27 anos, Deus precisava talvez fazer alguma coisa, uma repaginada na minha vida. E nós estamos nos conhecendo aqui na cidade de Piracicaba. E o resto já ficou lenda. O resto já ficou para a história. Deus fez algo sobrenatural, incrível aconteceu. E se eu falar para você que é só o começo, tem muita coisa ainda. A Lourdes fala: você não para de pensar? Não, porque quando eu sou parceiro de Deus, nós somos parceiro. Eu e você também é parceiro de Deus das suas coisas. E o Senhor é o sócio majoritário da nossa casa. E Ele simplesmente abençoa. Valoriza as pequenas conquistas, porque vão chegar as grandes. Dê valor às migalhas, porque você terá banquetes. Valorize coisas pequenas que acontecem com você, porque as grandes também virão. E aí você vai administrar as pequenas como você administra as grandes, e vai administrar as grandes como se fossem pequenas, e é uma coisa tão bonita isso. Receba isso para a sua vida. Meu Deus e meu Pai, o incrível aconteça na casa desta pessoa. O incrível aconteça na família, Deus. De repente, Deus, o incrível aconteceu na casa de José. De repente, o incrível acontece nessa casa. Mas esse de repente tem um passado. E Deus, o passado, Ele vai abrir portas para o futuro. Porque o Senhor tem um amor tão grande a ponto de morrer na cruz por nós. Receba essa bênção. O incrível está acontecendo na sua vida. QR Code dos pastores. E aí você vai ligar para eles caso precise. Vai conversar com eles. Porque o tamanho do amor de Deus vai de uma ponta a outra da cruz. Tamanho do amor de Deus. Graças a Deus.